Boa tarde, gente. Passando aqui, primeiramente agradecendo a Deus nessa tarde de sábado para falar um pouquinho da palavra de Deus, glorificar o nome do Altíssimo Deus, Deus Pai, Deus Filho Todo-Poderoso, o único, aquele que está sobre todas as coisas. Hoje eu vou ler uma palavra de João, do capítulo 4, do versículo 1 ao 30, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado a caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Dai-me de beber. Porque aos seus discípulos tinha ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu o conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Disse a mulher ao Senhor: tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tomará e terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der te fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e este agora que tens não é seu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher ao Senhor: vejo que é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E disse Jesus: mulher, creio que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorarais os que não sabeis, não adoramos, e o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é o Espírito, e importa que os que adoram e adorem o Espírito em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu
que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. A mulher de Samaria. Jesus, que fazia sua caminhada pela terra, quando ele fazia sua pregação em Israel, ele andava toda a região a pé pregando a palavra do Pai. E lá muitos julgavam que os judeus não podiam se misturar com os samaritanos. E lá Jesus, sentado cansado no poço que Deus tinha dado a Jacó, um dos seus antecedentes, chegou essa mulher. E Jesus pediu a água para ela. E ela falou que não podia dar essa água porque o judeu não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus disse a ela: se tu conhecesse a água viva que eu tenho, tu me darias água. E ela perguntou para ele se ele era maior que Jacó. E daí Jesus disse: eu tenho a água viva, eu posso te dar e nunca mais você vai sentir sede, e essa água te dará a vida eterna. Jesus, nessa palavra, e o que ele quis dizer para nós através dessa palavra? A água viva, a vida eterna, que ele não faz distinção de pessoas. Que todos nós somos filhos de Deus, ele não faz exclusão e ele oferece a vida eterna para todos aqueles que não o conhecem. Por isso nós temos que pregar a palavra, levar a nossos irmãos, dependente de qualquer que seja a religião, a situação, falar o que Jesus, que Deus tem para nós. Porque todos nós sabemos que nós estamos aqui, daqui a pouco nós já vamos embora. Nós não sabemos quando. E a mulher vendo, ela se lembrou que falava que Cristo ia vir pregar a palavra do Pai. E ele disse que ela estava falando com ele. E ela foi comunicar o nome de Deus e disse que ela queria daquela água que o Senhor estava oferecendo para ela, que era a vida eterna. Deus nos oferece de graça. Tudo aquilo que Ele nos dá é de graça. A nossa casa, a nossa família, tudo que nós temos todos os dias da nossa vida. Deus, Ele está atrás das pessoas que crerem nele. Dos verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que têm prazer na presença dele, em adorar o nome do Senhor, glorificar, bendizer, levar as pessoas que não o conhecem. O Senhor, ele veio pelos pecadores, ele que veio dos judeus. Aqui nessa palavra nos mostra que na época os judeus não falavam com o samaritano, mas Jesus, ele quebrou o protocolo. Por que ele quebrou? Para mostrar que ele não faz distinção de nenhum filho seu. Perante o nosso Pai, nós somos todos iguais. E para Deus, o que basta, ele não quer saber quanto nós temos pecado, mas sim se nós se arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão, crer no Senhor, resolver mudar nossa vida,
seguir Jesus. Isso é que Jesus quer. Ele nos oferece a água viva, a glória do Senhor, a vida eterna. É isso que ele nos prega nessa palavra. Ele não faz distinção. Até mesmo essa mulher, ela creu no Senhor. E ela disse que a nossa salvação, ele disse à mulher que a nossa salvação vinha de um judeu. Porque Jesus, a religião dele era judeu. Ele era da Judéia. É assim que Deus quer. Deus quer nós limpo, humilde na presença dele. Porque deste mundo nós não vamos levar nada. Perante nosso Deus, nós somos todos iguais. Para ele não tem raça, não tem cor. Não tem rico, não tem pobre. Ele quer que nós adoramos ao Senhor. É isso que ele quer. E para isso nós temos que crer no Senhor. Foi para isso que o Filho de Deus veio. Ele veio por mim e por você. Todos os dias da nossa vida. Deus nos diz que se nós crermos nele, tivermos uma vida limpa aqui na terra, ele nos dá abundância. Ele nos dá longos anos de vida e também ele nos oferece a vida eterna. Foi para isso que o Filho de Deus veio. E ele não faz distinção de nenhum filho seu. Porque perante o nosso Pai, nós somos todos iguais. Deus é Pai, Deus é Filho, o Todo-Poderoso, o único dono da vida, aquele que está acima de todas as coisas. É Ele que nos levanta todos os dias, nos protege, nos cuida. Você, mulher, você que tem sua família, cuida da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Marido que tem sua esposa, cuide da sua esposa, sua família. Esses são os bens mais preciosos que Deus nos deu. Deus ama quando Ele nos vê, que nós cuida de tudo aquilo que Ele nos deu. Se Deus nos deu uma casa, Ele quer ver nossa casa limpa, cheirosa. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele gosta de ver aos olhos dele. Tudo arrumadinho e limpo. Porque quem gosta de sujeira é o inimigo. Deus não se agrada aos olhos dele. Tudo que não presta não vem de Deus. O que vem de Deus é bem, é bom, é maravilha, são coisas boas. Esse é o Deus que eu sirvo, o Todo-Poderoso. E esse é o Deus que deu o Filho dele para te dar a água viva, a salvação da vida eterna. Basta você crer, se arrepender, pedir perdão e seguir a Jesus. Isso é que Deus nos oferece. Ele ofereceu a vida do Filho dele por nós, pelos nossos pecados. Ele está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que crê nele em verdade e espírito e crê no Senhor. Que Deus te abençoe e te proteja, independente de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, aonde você estiver, que Deus entra com proteção. Tudo que você precisa, coloca nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe todos os dias da sua vida e que esteja sempre ao seu lado, em nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço a Deus por tudo, que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, na sua vida, em tudo aquilo que você tem. Que você tenha uma ótima tarde e uma noite abençoada por Deus. Amém.